Tá na hora de comprar fundo imobiliário? Bom, como o título já está dizendo aqui, quais são os 3 melhores fundos imobiliários para 2024? Vocês sempre gostam de consultar a opinião das pessoas, os vídeos que a gente faz. E nos últimos anos, toda vez que eu fiz esses vídeos, bom, aconteceram duas coisas. Primeiro, muitos de vocês assistiram. Segundo, muitos de vocês ganharam dinheiro também. Em especial se vocês me acompanham. Eu invisto meu dinheiro publicamente há quase 6 anos. E estamos com, modéstia à parte, resultados muito interessantes e sempre com opiniões muito embasadas. Então eu espero que esse vídeo te ajude a tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Antes de mais nada, clica no botão de se inscrever aqui embaixo, curte o vídeo, isso ajuda pra caramba a gente aqui no canal. Muitos anos de estrada, contribui com o nosso projeto. Clica aqui embaixo e vamos lá. O que tá acontecendo? Vamos lá. A Selic, ela tá caindo desde agosto, quando a Selic estava em 13,75%. O que é isso? Taxa de juros. A taxa de juros no Brasil está caindo. Historicamente, toda vez que a taxa de juros cai, os fundos imobiliários, eles sobem. O que poucas pessoas entendem aqui que todo mundo começa a se confundir? Mas eu entendo a confusão, tá? Pensa comigo. A taxa de juros vai cair. Tiago, você está falando que a taxa de juros está caindo e deve continuar caindo. Então, todo mundo já sabe que isso vai acontecer. Então, por que eu já não compro fundo imobiliário? E aí você pensa, mas se esse pensamento é óbvio, então não tem muito mais espaço para os fundos imobiliários subirem mais, porque as pessoas já estão comprando fundos imobiliários, já que a taxa está caindo. Isso tem lógica. Mas o que as pessoas não percebem? O seguinte, antes de cortar a taxa de juros, as pessoas pensam que os fundos imobiliários, eles vão subir mais, por isso compram, e depois que a taxa começa a cair, as pessoas param de comprar porque acham que não vai subir mais. Vamos ver o que aconteceu na história. Bom, aqui esse gráfico é o IFIX. IFIX é basicamente o índice de fundos imobiliários no Brasil. Eu peguei o IFIX de 2016 a 2019. Ali em janeiro de 2016, você tinha o IFIX, ele começou a subir e ali a taxa de juros caiu de 14,25% para 14%. Já tinha subido 34% o IFIX. Aí o IFIX continuou subindo até que ali em fevereiro de 2018, a gente teve uma amenização dessa redução e essa redução que tinha vindo lá de 14,25 chegou em 6,5%. Ou seja, parou de cair a taxa de juros. Só que o IFIX não parou de subir. Ele continuou subindo. Então ele tinha subido 25%, depois ele subiu mais 13%, aí a Selic reduziu mais ainda e o IFIX subiu mais 19%. Então o que a gente está vendo aqui? Cara, a Selic caindo é bom pra caramba comprar fundo imobiliário. Pelo menos historicamente foi. Nada garante que vai continuar daqui pra frente, mas foi bom pra caramba. E a gente está passando por um cenário, em termos de taxa de juros, relativamente parecido, né? A taxa estava 13,75, muito parecido com os 14, 14,25, e está caindo e hoje já está ali na casa praticamente 2 dígitos, querendo talvez ir um pouco para baixo daqui a pouco. E então esse gráfico do IFIX mostra que a alta acumulada nesse período de basicamente 3 anos, foi de 127%, enquanto o CDI foi de 41%. Ou seja, a renda fixa 41%, fundo imobiliário 127%. E se você não investe em fundo imobiliário, você já perdeu uma alta de 15% desde quando a taxa de juros começou a cair. Mas como a gente viu no passado, depois desse corte, o IFIX subiu quase o dobro, né? Ou seja, isso daqui é um bom indicativo, é mais ou menos isso que eu estou mostrando para vocês. Se a história se repetir, isso aqui é um bom indicativo. Por isso, invista o quanto antes e, obviamente, invista em bons ativos. Porque aí entra a segunda parte, a parte talvez que mais vocês estão querendo ver no vídeo, que é o seguinte, cara, você pode comprar um fundo imobiliário que não vai subir, você pode comprar um fundo imobiliário que vai quebrar, um fundo imobiliário que vai cair, ou você pode comprar um fundo imobiliário que vai subir muito e vai multiplicar seu capital. Quais são, então, os fundos imobiliários que vão subir? Eu tenho minhas opiniões, obviamente, mas eu tenho que tomar muito cuidado com as opiniões que eu exponho para vocês, porque eu não sou analista, por mais que eu invista o meu dinheiro e tenha, né, um conhecimento bem vasto e esteja um profissional no mercado financeiro há muitos anos, mas, por via das dúvidas, fui consultar o Ricardo, que é o nosso analista de fundos imobiliários, na Speech, na nossa research, ali onde você, que é assinante da Finclass, tem acesso. Aí, beleza. O que eu fiz? Falei, Ricardo, o que vai subir? Aí ele falou, Thiago, antes de falar os papéis que vão subir, né? Deixa eu falar o que eu acho que vai subir. E aí ele trouxe 2 teses aqui para o ano que vem que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é o seguinte, fundos de papel com maior exposição à inflação. Então ele falou, Thiago, os fundos imobiliários que são de papéis são basicamente fundos imobiliários que compram CRIs, LCIs, né? Títulos lastreados no mercado imobiliário, não necessariamente compra o imóvel que recebe aluguel, esses daqui vão subir mais no ano que vem. Em especial aqueles que têm títulos atrelados à inflação. Eu falei, mas Ricardo, mas a inflação, ela não tá baixa?
né? Porque de fato a inflação está baixa. Nos últimos meses a inflação veio. Se você for puxar agora, ó, em julho a inflação anualizada estava em 1,45%, em agosto 2,8%, setembro 3,17%, outubro 2,92%, novembro 3,54%. Ou seja, a inflação está muito abaixo da média, que é de 6%. Historicamente, a média da nossa inflação está ali em 6% e a gente está com inflação muito mais baixa. Então, é natural imaginar que existe uma regressão à média e a inflação volte à sua normalidade. Em isso acontecendo, os títulos lastreados de alguma forma à inflação tendem a aumentar um pouco a sua rentabilidade. E aí, eu tenho na minha carteira de investimentos pessoal, né, eu tenho dois fundos que se enquadram aqui. Um é o BCFF e outro é o CPTS11. Desses dois, vale dizer que o Ricardo recomenda o CPTS11 ativamente. O BCFF não é uma recomendação dele, por mais que eu tenha esse investimento na minha carteira, é onde está a minha grana, o meu skin the game. Vamos falar desses dois aqui, ó. O BCFF, ele tem um preço sobre valor patrimonial de 1,17. Ele está sendo negociado acima do valor patrimonial dele. O dividend yield dele está em 9,15% ao ano, isento de imposto de renda. E se eu for olhar para a rentabilidade dele nesse ano com dividendos, ele já rendeu 22%. Se você tiver 132 cotas de BCFF, você consegue fazer com que os dividendos permitam que você compre uma nova cota por mês. Então você vai ter um investimento exponencial aqui, né? Então se você tem, ó, o preço é 9,18 de um BCFF. Se você compra 132 cotas de BCFF a 9,18, o que você vai receber de rendimentos, que nos últimos meses foram de mais ou menos 7 centavos por cota, vão ser suficientes para você comprar uma nova cota de BCFF por mês, e aí você tem uma linha exponencial. É quando a gente atinge o magic number, tá? O CPTS, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, né? Então, pô, faz sentido aqui a recomendação do Ricardo, a 0,91. E aí tem o dividend yield que você está vendo aí na tela, né, de CPTS11, e o magic number aqui é de 134 cotas. Então, se você comprar 134 cotas ao preço do CPTS11, né, de R$8 e alguma coisinha, você consegue comprar uma nova cota por mês, atingir o valor exponencial. Agora, o BCFF, ele tem 78% da carteira dele atrelada à inflação, 18% atrelado ao CDI e 3% atrelado ao IGPM. Eu tenho mais ou menos R$1 milhão em BCFF. O CPTS11, ele tem 98% da carteira atrelada ao IPCA e 1,3% atrelado ao CDI. Então isso daqui mostra basicamente dois fundos imobiliários que são ultra diversificados, tá? Que você pode começar a considerar que tem um valor de aporte inicial muito baixo, né? O BCFF, pô, com R$9 você consegue comprar uma cota e o CPTS com R$8 você compra uma cota. E quando você compra uma cota de CPTS a R$8, por exemplo, você tem uma cacetada de ativos ultra diversificados, né? O BCFF também, uma lógica parecida, ele compra vários outros fundos imobiliários. E outra coisa que deve ter um impacto positivo no ano que vem são os fundos de shopping center, né? Você fala, pô, mas shopping, Thiago? Shopping. Eles foram amassados na pandemia, né? Muitos deles perigaram quebrar ou ficar para trás, sabe? Muitas lojas fecharam e as pessoas saíram de fundos imobiliários, tinha fundo caindo 10, 20, 30, 40%, coisas mais assustadoras até do que isso, né? O crescimento de vendas de 2020 foi de menos 33%, né? Então, os fundos de shopping eles ficaram muito amassados, ficaram muito para trás e a gente tem muitas dúvidas que não existem mais, né? Como, por exemplo, será que vai ter crescimento econômico? Será que os shoppings vão vender mais? Então, a geração de receita e o crescimento econômico, que eram dúvidas que a gente tinha, e já não tem mais, porque a gente tá indo artificialmente, talvez, bem. Então, um fundo recomendado pelo Ricardo e que eu tenho na minha carteira também é o XPML11, XP Malls. Então, vamos falar primeiro sobre a geração de receita. Em janeiro de 2023, a expectativa do XP Malls era um crescimento de 15% frente a 2022. E a receita de 2022 foi de 197 milhões. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, teve uma surpresa positiva. A receita dele foi de 290 milhões. Então, a gente teve um crescimento de 40% em relação a 2022. Ou seja, a gente trocou a palavra recuperação por crescimento. E aí a gente vem para o segundo grande motivador aqui, que é o crescimento econômico de fato. Então, quando a gente olha para a atividade econômica, ela está aquecida de fato, né? Então, quando você olha para essas linhas, né? Todas as linhas, todos os setores da economia, menos a indústria, estão crescendo mais do que 2018 e 2019. Então, cara,
Mercado aquecido. Depois, desemprego do Brasil caiu a 7,8%, mínima desde 2014. Se tem menos desemprego, tem mais pessoas com renda. Se tem gente com renda, tem mais consumo. E aí tem mais gente indo no shopping. É isso. Em terceiro lugar, mesmo com a economia aquecida, a inflação está em queda, tá? Então, se tem menos inflação, nossa moeda ela tem mais poder de compra, mais consumo, mais famílias não limitando a sua renda a comprar só o necessário, compram um pouco a mais, mais gente comprando a mais, shopping center se favorecendo. E quando você olha para os PMOs, P sobre VP de 1, então tá ali num preço-valor patrimonial razoável, dividend yield próximo de 9%, isento de imposto de renda. Esse ano aqui subiu com dividendos 28,4%, só que aí ele não é um fundo imobiliário de papel, é um fundo imobiliário de tijolo. Então ele tem lá espaço físico, né? Dono de shoppings que recebem aluguel das lojas, né? E tem toda aquela estrutura de shopping que você já conhece. E eu tenho comprado um pouquinho mais de XPMOls recentemente. Vídeo direto, simples. Esses 3 fundos imobiliários são fundos interessantes. Desses 3, 2 o Ricardo recomenda. O Ricardo recomenda o contexto do fundo, não necessariamente o fundo. Eu tenho alguns outros fundos imobiliários na minha carteira, mas esses 3 são fundos imobiliários extremamente acessíveis e com R$140 você consegue comprar os 3, tá? Então muito acessível, qualquer um consegue receber rendimentos mensais, estuda, aprende, investe, recebe dividendo, reinveste, segue esse fluxo. Primos, vamos gerar uma segunda renda, uma segunda fonte de renda, um segundo salário para que você possa em algum momento poder receber mais dinheiro daqui do que da fonte ativa do seu trabalho. Beleza? Bons investimentos, conta comigo ao longo do ano.